O investidor brasileiro adora ser iludido e ser enganado, e essas são as 3 principais formas que os iniciantes e os intermediários se enrolam aí nos investimentos. Bom, o primeiro deles é aquela clássica máxima: prefiro ter a minha carteira de ações, pois eu recebo dividendos isentos de imposto de renda e posso vender até 20 mil por mês. Aí eu não pago imposto sobre a minha rentabilidade. Essa é a clássica daqueles que colocam aquela sequência de palavras lindas e maravilhosas, sabe? Boas empresas, pagadoras de dividendos, em setores perenes, lucrativas e resilientes. Quem já ouviu essa? O cara bota todas as palavras possíveis para todos os gatilhos mentais possíveis, e aí o pessoal fica naquela loucura, naquele alvoroço. E obviamente isso foi muito do efeito Barça aí de investir, né? Por mais que ele seja aí um cara extremamente capaz, com todos os seus méritos, nem sempre isso é para todo mundo. Eu já vou explicar o porquê. E aí vai de você como investidor, principalmente iniciante intermediário, saber entender se essa filosofia é para você ou se ela não é. E esse é o primeiro dos principais erros aqui que os brasileiros investidores aí, iniciantes intermediários cometem, né? Se uma empresa ela não paga muito dividendo, mas assim, muito, tem que ser muito, ou um fundo imobiliário 1% todo mês, ele não quer saber para investir. Ele não quer porque ele precisa ver o dinheiro pingando na conta. Esses tempos eu tive um comentário aqui no canal de uma pessoa falando que eu preciso estudar mais em relação aos vieses comportamentais, porque principalmente para os pobres, menos favorecidos e para quem está começando com um capital muito pequeno, o fato de você investir em fundos imobiliários ou ações que pagam dividendos, isso faz com que essas pessoas elas tenham ali aquele mecanismo da recompensa e que façam com que elas invistam mais e não saiam dos trilhos para deixar de investir, né? Na teoria, isso é muito bonito e pode até ser que funcione para as pessoas se enganarem no curto e no médio prazo. Mas no longo, isso é ruim para a carteira delas. Porque quando a gente analisa o total return desses investimentos que pagam dividendos, sendo que você não está reinvestindo todos eles, ou se deveria estar investindo por um ETF que faz isso para você, geralmente esses investimentos não batem os seus índices aí disponíveis em ETFs, por exemplo. Então a bandeira de que você precisa de dividendos sendo um iniciante ou um intermediário, ela pode ser um engano que custa muito caro. E eu vou deixar bem claro, tá? Eu não sou contra os dividendos, eu não acho que eles são ruins. Inclusive eu tenho uma carteira recomendada de dividendos, somente aí para quem tem foco em renda recorrente, pagamento de proventos. Eu literalmente tenho um produto disso, mas para os iniciantes eu sempre deixo muito claro. É uma ilusão você achar que se descontar ali do preço da cota e cair na sua conta, você está ganhando mais dinheiro. Te falaram isso e isso te gera a impressão de que investir está funcionando. Mas tem toda uma mecânica por trás muito maior. E aí, claro, né? Vem aquela história do isento de imposto de renda. Cara, eu acho muito legal ser isento aí de imposto de renda, tá? Por exemplo, quem é isento de imposto de renda é a pessoa que infelizmente não tem renda. Pessoa que não ganha dinheiro nenhum, não tem salário, não tem empresa, não é funcionário público. Essa pessoa ela é isenta de imposto de renda. Então, ela pode gritar pro mundo que ela é incompetente. Então, tudo na vida que a gente está gerando aqui de riqueza, infelizmente, a gente precisa pagar imposto. Eu não gosto, eu gostaria que fosse zero, mas as regras, enfim, a gente tem que seguir elas, né? Então, a ilusão de que achar que qualquer investimento que é isento de imposto de renda é o certo ou ele é o bom, ela é gigante. Porque estar isento de imposto de renda é bom para o seu bolso, mas não é a verdade suprema ou a coisa mais importante. A galera gosta de comprar LCI e LCA só porque dizem que é isento de imposto de renda. E de fato é isento de imposto de renda. Mas a rentabilidade líquida no final dá a mesma coisa que um CDB similar, com risco parelho ali, né? Não existe almoço grátis. Ou esse risco está em algum lugar, ou esse imposto está escondido em outro. E aí esse erro acaba se transformando numa coisa que fica profundo na vida e nas carteiras desses investidores. Que é o quê? Você foca muito fortemente em boas empresas pagadoras de dividendos de setores perenes. Cara, essa frase é espetacular, né? A galera fala muito isso e pega demais, né? É o efeito Barça do marketing, né? Diga-se de passagem, funcionou demais, né? E aí as pessoas acabam, enfim, tendo ali os seus 40 FIIs na sua carteira, depois os seus
25 ativos aí que pagam dividendos, ou então que sejam 10 ou 15, fora o batalhão de renda fixa, que geralmente dá mais uns 10, 15 ativos, e aí um pouco de exposição internacional, ou criptoativos também, né? E aí o que acontece? Que tem uma saladona imensa de ativos para você gerir aí na sua carteira, mas você vai me falar que até 20 mil reais é isento de imposto de renda, porque é importante falar isso por aí, né? Aparentemente o pessoal se importa, e aí você pode ficar tranquilo. No final da história, ninguém acaba vendendo esses ativos, ninguém consegue fazer a gestão dessa carteira, porque você tem mais de 50, 100, 150 ativos numa única carteira, ninguém mais sabe absolutamente nada de quem subiu, quem caiu, não sei o que. Você vai falar que está diversificado, mas na realidade essas pessoas geralmente estão perdidas e perderam ali o controle dos ativos e principalmente das classes de ativos, né, que são muito importantes. E aí fica a dica, né? Os ETFs, dentro deles, por exemplo, eles também são isentos de imposto de renda quando fazem um rebalanceamento daquela carteira. Então, por exemplo, o BOVA11, né, do Ibovespa, quando ele tem que vender Petrobras para comprar Itaú, porque o índice mudou, ele também é isento de imposto de renda. Se essa é a sua preocupação, tá bom? Espero ter ajudado. Mas no geral, a recomendação é aquela de sempre, não de ativos, de postura. Primeiro, qual é o seu objetivo no momento de vida? Se você já é uma pessoa que tem um patrimônio considerável, uma mentalidade mais avançada e está se enquadrando como alguém que pode se beneficiar de renda passiva, eu entendo que dividendos e outras formas de renda são coisas boas e interessantes. De novo, eu tenho uma carteira de investimentos recomendada para isso. Mas, para a maioria das pessoas, o foco é crescimento de patrimônio. Gerar primeiro um aumento patrimonial, ou seja, investir de forma passiva e continuar trabalhando todos os meses para guardar mais dinheiro. Não é só investir que você vai achar que vai ficar rico e pronto. Não, são sempre as duas coisas, tem que unir as duas coisas. E assim você vai formando cada vez mais patrimônio e cada vez mais formas que beneficiam o seu bolso, não mais o de ninguém. Ó, já comenta aí pra mim se você comete ou esse erro ou algum dos outros que eu vou continuar citando aqui no vídeo. O erro número 2 é mais ou menos aquela máxima do tipo, o cara chega no barzinho ali na sexta-feira, no sábado, chega pros amigos ali no Zap, né? Ele manda um print ali da corretora, do gráfico. E aí ele fala assim, ó lá, olha a ação que eu comprei. Subiu 200%. E aí as pessoas, elas ficam muito focadas em achar a próxima ação que vai subir 200%, atiram para tudo quanto é lado, geralmente não acertam a que sobe 200%, porque é difícil pra caramba, tem muitas ações pra gente acertar, né? E aí acabam se enrolando, perdendo dinheiro e girando a carteira mais do que deve, né? Esse segundo erro é muito ligado a um dos vieses aí do ser humano e enfim, investidores ali mais iniciantes, intermediários, de querer fazer apostas. Tem muita gente no Brasil que não está na bolsa de valores para simplesmente investir, ganhar dinheiro e pensar no longo prazo. As pessoas estão ali simplesmente por diversão, entretenimento e para poder chegar para os outros e falar que acertou a ação que ia subir. Não é nem trade, é pior que o trade. Até porque o trade não é ruim. Todos nós que estamos aqui pensando em longo prazo, estamos fazendo um trade de 5 ou 10 anos. Trade é só uma palavra que acabou ficando muito mal dita aí no Brasil, né? Agora, quando você tenta achar a próxima ação que vai subir 200%, mas para isso tem que comprar um monte de outras ações, ficar se expondo aí sem método, sem lógica, sem gestão de risco, só para poder falar que você acertou aquela que subiu 200%, daí vira aposta. E é isso que muito brasileiro gosta de fazer. Sendo que na realidade ele acaba sendo o cara que escolheu a ação que caiu 80% e que ele simplesmente poderia ter investido num índice para ganhar aqui junto com o mercado, ou então até em último caso, se ele for realmente muito bom, ele poderia escolher um gestor que talvez bata o índice. É difícil, geralmente não batem, mas tem aqueles que conseguem, e aí o gestor poderia, enfim, ganhar dinheiro junto com ele, né? Mas não, ele tem que escolher a ação certa, senão não vale, hein? Cuidado com isso. E o brasileiro médio, isso já é até, não é tão básico, tá? Isso já é meio que intermediário, tá bom? O brasileiro médio, ele precisa criar o hábito de melhorar a carteira de investimentos ao invés de simplesmente trocar. Obviamente, existem momentos e transições que a gente tem que trocar de ativos, trocar de método, trocar de alocação, isso faz parte, mas a gente tem que ter a abordagem de melhorar, de estar sempre nessa melhoria contínua. Eu gosto muito disso. Antes de eu abrir a Resulta Capital, eu trabalhei com melhoria contínua. Eu sou engenheiro por formação.
E o mercado financeiro, ele não é um problema a ser resolvido. É uma ciência social. Toda a economia, todos os investimentos, eles são interações sociais. Mas você precisa ter uma abordagem de melhoria daquilo que está no seu controle, da sua gestão de risco, do seu método de rebalanceamento, de escolhas de ativos, de exposição a setores. Se você não faz isso, você não está melhorando. E acredite se quiser, os grandes fundos, os grandes gestores, a galera que tem dinheiro mesmo e que tocam o mercado e que ganham quase sempre, eles estão melhorando todos os dias. Eu não sou dono de fundo, eu não sou trilionário nem bilionário, mas eu estou me esforçando para melhorar todos os dias. E se você como investidor aí, intermediário ou até mesmo iniciante, não tem essa abordagem, não tem essa postura, você vai ficar para trás. O mercado, cara, o mercado é mágico. Ele não perdoa. E ele não te conhece, ele não tem nada contra você, mas ele exige um certo nível de comprometimento, atitude, viés e comportamento. Lembra que o ser humano ele tende a sentir uma perda, por exemplo, de R$1.000 muito, mas muito mais forte do que um ganho de R$1.000. E esses vieses muitas vezes vêm à tona de forma mais fácil a te prejudicar, justamente quando você está com uma alocação ruim, mal feita, mal calculada. Então você não tem que pegar e falar, cara, eu não quero mais saber de investimento, vou jogar tudo fora. Ou então, cara, essas ações não deu certo, eu vou trocar por novas ações para ver se agora dá certo. Não, você tem que melhorar, e melhorar é dar um passo a mais, é dar um passo acima, né? Justamente para ver de cima. Muitas vezes dá um passo para trás e depois dá 2 para frente. Será que escolher essas ações é a melhor maneira para continuar fazendo? Ou será que você não pode melhorar e fazer as escolhas das ações através de um índice? Anthony, mas você sempre fala de ETF, você sempre fala disso, daquilo. É claro que eu falo disso, daquilo. É aquilo que eu acredito para você. Para mim também. Para as pessoas que eu conheço, para os meus clientes. Poxa, eu literalmente trabalho no mercado financeiro. Eu tenho uma empresa que vende carteiras recomendadas, suporte personalizado, dentre outros serviços financeiros para pessoas físicas, tá? Eu sou isento de conflito de interesse, eu não estou ligado a nenhum banco, nenhuma corretora. Ninguém paga salário para mim. Eu tenho aqui contratos com clientes. É isso. Agora, se nem eu, que adoro o mercado financeiro... Pessoal, eu vejo o gráfico o dia inteiro aqui, tá? É das 7 da manhã às 11 da noite. Quando eu consigo, eu gravo uns vídeos aqui pro pessoal. Agora, se nem eu tenho tempo de avaliar todas as ações da bolsa, todos os 700 fundos imobiliários que existem na bolsa, imagine você que tem uma vida, cara. Você tem família, profissão, trabalho. Você quer tirar férias também, cara. Você tem objetivos aí, ó, imóvel, casamento, filhos, compromissos, cara. Meu Deus, pessoal. Se você gasta mais tempo com os seus investimentos, com esse stock picking, do que com outras partes da sua vida, né? Algumas que são bem importantes, e isso não está te gerando um retorno tão grande a ponto de valer a pena, você precisa repensar, você precisa melhorar, não é trocar, não é jogar tudo fora. O que você fez até aqui, com certeza tem um valor. Agora, achar que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, vai ter os mesmos resultados, não é verdade. Essa é a definição de loucura, né? Segundo o Einstein, por exemplo. E o brasileiro, infelizmente, não tem essa abordagem, né? Quando ele vê que as coisas estão dando errado, ele troca tudo na primeira oportunidade, né? Geralmente, ele vende no fundo e ali acaba se enrolando de alguma forma. Agora, o que ajuda os brasileiros a não se enrolarem, não perderem tanto dinheiro, é deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. E, claro, eu vou te agradecer bastante. Bom, o terceiro erro ainda é o que você precisa bater os índices para estar investindo bem, para ter bons retornos de verdade. E essa é uma das coisas que falam aí por aí, uma certa ilusão, e ela é bem intencionada, porque ela quer fazer com que os investidores busquem retornos maiores para de fato se materializar esse esforço todo, horas e horas de YouTube, horas e horas de curso. Quem nunca comprou um curso que você tinha que assistir lá, 430 aulas, depois no final do curso ninguém mais lembrava de nada, você já estava com a cabeça assim, né, gigante, cabeça cheiaça, já não lembrava mais do que... mas tem slide, eu anotei. Pô, depois de 430 horas, você no mínimo vai ter que rever mais 2 vezes, né? E aí você fala, vou bater os índices agora. Olha, você até pode conseguir bater os índices, tá? Eu acredito que dá para bater os índices, mas eu acredito que é bem difícil. Mas você não precisa da maior rentabilidade do Brasil. Essa, por exemplo, é uma das coisas que eu sempre falo nos meus vídeos,
nas minhas carteiras, para os meus clientes. Eu sempre falo, quer rentabilidade? Anthony, eu quero muita rentabilidade. Anthony, eu quero muito retorno. Eu falo, olha pessoal, não sei se eu sou a pessoa certa para você. Eu falo assim, na boa. Eu não gosto de perder cliente, não gosto de perder seguidores no YouTube, não gosto. Agora, eu também não vou ficar fazendo aquilo que eu não acredito que é certo para você. A maioria das pessoas precisam de carteiras diversificadas, inteligentes, descorrelacionadas, com exposição Brasil, Estados Unidos, dólar, né? Renda fixa, variável, um pouquinho de criptoativos, precisam estar alinhadas com o ciclo econômico e nós precisamos estar tentando, gradualmente, com serenidade, bater o CDI. Não é todas as vezes que a gente consegue, várias vezes a gente consegue. Mas não adianta você vir com uma abordagem de falar, botei milão, quanto que eu vou tirar? Não funciona assim. E eu também assisto YouTube, eu também fiz muitos cursos, eu continuo fazendo, eu continuo estudando, tá, pessoal? Aqui a minha abordagem justamente não é de trocar, é de melhorar, tá bom? E o que eu vejo muito é as pessoas fazendo umas perguntas, infelizmente, muito mal formuladas, sabe? Uns comentários muito mal pensados. Teve enfim, né? Eu leio os comentários do YouTube por aí também, acabo entendendo desse mercado, né, das pessoas. Afinal, meu negócio, ele é de investimentos, mas é para as pessoas, literalmente pelas pessoas, né? Pelos sonhos delas, pelo patrimônio delas e assim por diante. E, os caras ficam reclamando, tipo, investindo tesouro pré-fixado. Investimento super seguro, né? Beleza. Pois é, botei 10 mil reais. Agora eu tô levando um fumo violento de 600 reais. E o cara tava reclamando porque tava 600 reais para trás, sendo que ele não sabia como é que o investimento funcionava, não estudou o suficiente antes e não se informou direito. E aí fica a minha pergunta, né? Primeiro, se você só tem 10 mil reais, será que deveria estar investindo em pré-fixados? Ou não deveria estar investindo simplesmente num pós-fixado ali? O Tesouro Selic pode ser, tá? Super seguro, tranquilo, não cai e deveria simplesmente focar esse tempo todo em trabalhar mais e gradualmente aprender sobre investimentos antes de sair investindo sem conhecer os riscos. Isso é uma coisa que eu vejo muito, essa inversão de valores, né? E aí o pessoal às vezes se anima com valores assim baixos. Pessoal, 10 mil reais, assim, não vou dizer que não é dinheiro, né? Claro que é dinheiro, né? Poxa, 10 mil reais é bastante dinheiro, sim. Mas pro mercado financeiro, cara, não é muito dinheiro. Vocês sabem disso, cara. Anthony, você só atende cliente muito grande. Não, eu tenho cliente com 50, tem cliente com 300, tem cliente com 2 milhões. Tem vários clientes. Agora, são fases da vida, são conhecimentos. Às vezes a pessoa gastou, às vezes ela vai receber. A grande pergunta é, qual o seu objetivo? Qual o seu perfil de risco? E como é que está a sua carteira hoje? E as pessoas esquecem disso tudo e tentam bater os índices. Saem comprando as coisas sem entender dos riscos. E isso geralmente acaba dando ruim. Anthony, mas eu ganhei do índice aquele ano. Você ganhou por método, estratégia ou foi por sorte? Porque quem ganha na sorte geralmente perde no azar. E eu posso falar para vocês, eu já perdi no azar. Eu já ganhei na sorte também. Hoje eu tenho essa empresa, esse canal, essa postura. Não é só porque eu fui lá e fiz uma prova para poder fazer isso aqui. Não é só porque eu tenho autorização para isso aqui. Claro que não. Eu fiz isso porque eu me sinto seguro depois das minhas experiências, que eu aprendi, que eu também perdi, que eu também me ferrei pra caramba no início. Eu também não investia por ETFs no início, nem sabia o que era ETF, cara. Ninguém fala essas coisas, né? Pra daí agora sim tentar poupar algumas pessoas, enfim, dessa maravilhosa jornada dos investimentos, né? E claro, se você tá aqui me escutando até agora, né, já deixou seu like, se inscreveu, você provavelmente não comete esses erros todos, ou se você faz alguma dessas coisas, é porque você já tem um conhecimento muito avançado, e aí pode até fazer sentido. Tem uns caras aqui no canal que são muito bons, de verdade mesmo, é óbvio que eu não vou citar nomes pra preservar a pessoa, né, mas cara, tem gente aqui no canal que comenta umas coisas muito, muito legais, coisas avançadas, que às vezes eu anoto e depois eu vou estudar, porque o que o cara falou eu não sabia, entendeu? Então assim, não é que o que eu tô falando aqui é errado pra todo mundo. Clássico dos dividendos, né? Não é que é errado pra todo mundo. Tem um público pra tudo, tem um perfil pra tudo, tem uma abordagem pra tudo. Mas para quem é iniciante e alguns intermediários, eu tomaria um certo cuidado. Porque às vezes você tá gastando 6 horas por dia, uma parte da madrugada, né? Para estudar sobre investimentos, mas a sua profissão, por exemplo, não tem nada a ver com isso. Você pode ser, sei lá, trabalhar com TI. Hoje em dia tá na moda essas coisas, né? Você pode ser ali um executivo de uma grande empresa. O pessoal que me assiste aqui, geralmente tem mais de 35, 40, 45, 50 anos. Pô, Anthony, mas agora eu já estou aposentado, eu já estou numa fase nova. Agora eu já estou na fase ali
de cuidar do meu patrimônio, ótimo, ótimo. Eu adoro estudar sobre investimentos também, acredite se quiser, estudo todos os dias. Mas, se você não tem clareza sobre qual é o seu perfil de risco, qual é o seu objetivo, qual é o seu horizonte de investimento, né, próximos objetivos da sua vida, se é viajar, casar, se aposentar, construir uma casa, comprar um terreno, comprar um carro, esses são os mais comuns, né? Abrir uma empresa. Poxa, se você não tem isso amarrado, eu daria um passo para trás, entenderia isso da sua vida, no seu momento, sua família, sua necessidade de capital, e aí sim, depois, eu voltaria aos olhos dessa questão do seu objetivo, investimentos e assim por diante. E eu sei que isso é chato, eu sei que isso não é legal. O pessoal gosta de, eu quero assistir aqui para aprender a analisar a ação, eu quero assistir aqui para não sei o quê. Mas será que é isso que você precisa? E qual o próximo passo? Montei minha carteira, Anthony. Como é que você vai rebalancear? Como é que você vai controlar? Como é que você vai ver? Não sei ainda. Mas você já comprou? Comprei. Botei R$1 milhão em um monte de ativos. Qual o risco real que você está correndo? Você sabe disso? Não sei. Geralmente as pessoas não sabem, tá bom? Se você sabe, de novo, desculpa, esse vídeo não é pra você, tá certo? Mas infelizmente, geralmente as pessoas não sabem. E eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu sei que ele é meio chato pra algumas pessoas, mas eu tô tentando fazer um alerta de amigos, sabe? Não é porque você precisa conhecer as carteiras recomendadas do Ultra Capital, que inclusive tem aqui nesse QR Code e um link ali na descrição para crescimento de patrimônio ou para renda passiva. Você até pode conhecer, você pode virar meu cliente, eu quero você como cliente, quero você como inscrito aqui no canal. Podemos conversar nos comentários aqui embaixo do vídeo, né? Mas é porque muita gente, infelizmente, ainda está no início dessa jornada dos investimentos. E é uma jornada que pode ser menos dolorosa. De novo, eu aprendi pela dor, depois aprendi pelos erros dos outros também. E pela dor, um pouquinho todo mundo aprende, tá bom? Mas é importante evitar que ela seja uma dor grande demais e que também isso saia do seu controle. Olha, então antes de eu recomendar aqui os vídeos daquele card aqui do final, vou deixar um bônus aqui em relação a um último ponto de atenção. Não vou dizer que é um erro, nem uma ilusão, tá? Mas um ponto de atenção, tá bom? Tome cuidado com aquilo que você assiste, ou lê, ou vê por aí, principalmente aqui no YouTube. E não é porque são meus concorrentes, eu já falei aqui no canal, né? Hoje em dia meus concorrentes é tipo a Research do Itaú, a Research do Bradesco, do Santander, do BTG. É uma galera que não fica fazendo muito videozinho pro YouTube. Mas tomem cuidado, porque hoje em dia qualquer um pega um celular e faz um conteúdo e essas coisas se espalham. E isso é muito legal para quem assiste, para quem produz, porque gera uma conexão. Mas nem sempre as coisas que as pessoas falam nesses vídeos, nesses conteúdos, nesses tutoriais, principalmente os gratuitos, cuidado com as coisas gratuitas, elas são boas para você, para o seu momento de vida e para o seu perfil de risco. Não estou falando que essas pessoas não sabem nada, não estou falando que elas estão te enganando, não é isso. Mas, às vezes vale uma reflexão para você entender, né? Seu momento de vida, perfil de risco e objetivo como investidor. Será mesmo que todo esse conteúdo é aquilo que vai te fazer um investidor melhor ou vai te deixar rico? Aí é você que tem que pensar, você que tem que refletir. Se quiser, compartilha comigo aqui embaixo. Vou adorar trocar uma ideia com vocês. Mas tá aqui um vídeo recomendado com mais detalhes sobre os ETFs e como eles são a melhor escolha para 99% aqui dos investidores, tá bom? Grande abraço, muito obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.